primeiramente também as saudações, reitero as saudações aqui aos caríssimos padres, Padre Renato, Padre da Paróquia São José e Martão, Padre Rubens, da São Sebastião, Padre Jorge, nosso vigário episcopal, para esse vicariato, Senhor Bom Jesus, Padre do Senhor Bom Jesus, Joaquim Lima, todos os irmãos e irmãs que neste momento acompanham esta Assembleia Celebrativa, desse dia que esta paróquia está em festa, mas não só esta paróquia está em festa, como as demais paróquias e da nossa diocese, cujo padroeiro é São José, mas a igreja hoje toda do mundo, ela se alegra celebrando o seu padroeiro, o seu guardião, que é um título recebido por São José, por alguns papas, desde 1870, e depois reiterado em 1855, e depois o Papa João Paulo II, em 1889, que deu o título de guardião do Redentor, aprofundando um pouco mais aí a missão de São José no contexto do mistério da redenção. Nós, a palavra de Deus hoje, em primeira leitura, falava de realidades que serão construídas, né? E tem uma firmeza, tem uma solidez, algo que nós não experimentamos no nosso dia a dia, porque no nosso cotidiano o que nós experimentamos são as mudanças constantes, não é isso? Desde que nós façamos nossos planos, de repente parece que as coisas não vão conforme nós planejamos. Nós, no nosso dia a dia, nossa história, nós sempre experimentamos que as coisas fogem ao nosso domínio, né? Como se nós pegássemos água, né? Vai escorrendo assim pelos dedos. Então, a história nossa não é conforme nós esperamos. Nossos planos nem sempre se concretizam. E esperamos que nós, no nosso dia a dia, experimentamos uma certa instabilidade na nossa vida. Essa vida, nossa, mais nos nossos tempos atuais, em que nós falamos até em mudança de época, em virtude das mudanças constantes e profundas que ocorrem no nosso tempo. Então, essa é a nossa realidade. Parece que nada mais está firme, nada mais, digamos assim, tem solidez, né? Tem um filósofo aí que até fala uma sociedade líquida, né? As coisas mudam tanto, são tão volúveis hoje, e nós estamos temos essa experiência, assim olhamos e experimentamos a vida e a realidade, né? Mas a palavra de Deus, irmãos e irmãs, aqui nos promete algo estável, algo firme, algo com solidez, algo com uma rocha firme para que nós nela nos apoiemos. E aí que está a dimensão da fé, da nossa vida na fé. A fé nos concede enxergar, perceber algo que, do ponto de vista da história do nosso dia a dia, nós não vemos ao contrário. É Deus. Deus está entre nós. Deus faz uma história em meio a tudo isso que vai mudando, vai ser transformado, e é uma que se mostra como essa rocha firme, sobre a qual podemos de fato nos apoiar. E essa história é narrada sobretudo pelas Sagradas Escrituras, e começa ali com os patriarcas. Lembrou aqui também, na segunda leitura, começa com os patriarcas, começa com Abraão, depois vem com os seus filhos, né? Alguém que de fato, em meio a tudo isso, falando essas mudanças todas, descobriu também essa rocha firme sobre a qual ele apoiou sua vida. E daí correu uma bela história, veio um povo, Deus chamou o seu povo, e meio a esse povo, formado por Deus, experimentou presente na sua história, conduzido a salvá-lo. Ali então Deus pôde colher o fruto maduro desse povo. E começa aqui com a figura de José. José, ele está aqui como um desses patriarcas, comparado, do ponto de vista da Bíblia, aos patriarcas, como Abraão, como Isaac, como Jacó. E José está ali justamente naquele momento, né?
Antigo Testamento e o Novo Testamento. O momento das promessas veterotestamentárias e o novo, uma história nova de realização das promessas, da plenitude dos tempos, da plenitude da manifestação de Deus, da visita de Deus entre nós. José, nós temos já de algum tempo para cá, cada vez mais, redescobrindo a sua importância para a fé, a sua importância para a história da salvação. Então, temos olhando um pouco para a sua, que diz os evangelhos, para a sua atuação, para a sua vida. Então, primeiramente, a primeira vez que aparece o nome de José aqui nos evangelhos foi justamente aquela que diz que relacionado a Maria. Fala-se pouco de São José, nós sabemos, mas aquilo que se fala, esse pouco se fala, deduz-se coisas muito importantes sobre a vida de José, sobre esse personagem de José. Diz que ele era um homem justo, e ele aprendeu que Deus fala pela história, e ele aprendeu de fato a obedecer a Deus pela história. Diz que ele era um homem justo, mas de repente o que ocorre? A sua noiva, a qual já estava ali, metade do casamento já concretizado, quase indo para as vias de fato do casamento, de repente, sem coabitar, ela aparece grávida. O primeiro desafio que de fato experimentou do ponto de vista da sua fé, o grande desafio primeiro que José teve na sua vida foi diante desse acontecimento. Ele que estava todo contente, todo alegre ali com a sua noiva, que ele buscava. Tem um livro interessante que fala dessa busca de José por uma noiva e não encontrava, até que encontrou Maria, e de repente, sem que ele tocasse, ela aparece grávida. Ele ficou no dilema, porque ele, como justo, não queria denunciá-la, não queria que ela fosse maltratada ou até morta por aquele acontecimento. Mas, por outro lado, ele conhecia muito bem a sua esposa, conhecia o caráter da sua noiva, porque Maria era puríssima, isenta de pecado, cheia de bondade, cheia de ternura, de justiça, de retidão. Ele conhecia bem a sua noiva. Imagina uma pessoa, às vezes nós paramos a pensar um pouquinho nesse acontecimento, né? Esse acontecimento de fato colocou em xeque a sua fé. Que irmãos estão colocando isso? Porque nós também, no nosso caminhar, no nosso dia a dia, temos desafios imensos para a nossa fé. Ou não temos, né? Temos muitos desafios para a nossa fé, para a nossa vida de fé. De repente acontece, chega um acontecimento que você não esperava, você acha justo até, você não aceita de forma alguma, seja lá por como chega. Mas temos também situações como essa em nossas vidas para nos desafiar na fé, para que a nossa resposta, para que aprendamos a responder sempre do ponto de vista da fé, para que corroboremos a fé. Mas há um momento que a pessoa pode perder a fé, pode deixar o caminho do Senhor, pode deixar o caminho da justiça do reino, tomar pelas suas atitudes, pelas suas decisões ali, naquele momento. Mas José, sendo um homem justo, sendo um homem de fé, ele parou para pensar um pouco, né? Inclusive havia tomado a decisão de deixar em silêncio a sua noiva. Mas aí é que veio a palavra de Deus. Olha só, a palavra de Deus vem, isso é muito bom que nós deixamos bem claro, por acontecimentos. A palavra de Deus é proclamada aqui, como nós estamos aqui celebrando nesse momento. Mas a palavra de Deus, a nossa vida, minha vida, a tua vida, chega por acontecimentos. É pelos acontecimentos que Deus fala fortemente conosco, pelos acontecimentos. Então aqui José, por esse acontecimento, aí veio a iluminação. Deus providencia para que chegue a iluminação para nós, para cada um de nós, as nossas situações, as mais complicadas que sejam, para que nós tenhamos a sua luz. Para que o nosso coração decida-se segundo essa luz, tenha o discernimento para ver aquilo que é justo,
que é verdadeiro, aquilo que é reto, que é bom e que devemos efetivamente fazer. Então, José diz aqui na palavra de Deus que ele ouviu o anúncio pelo anjo. O anjo disse: olha, esse menino está sendo gerado na sua noiva, vai ser o redentor da humanidade. Ele vem para apagar todos os pecados, vem para trazer a salvação para o seu povo. O nome dele é Jesus, o Salvador. Ele acreditou. E a partir daí passou a cooperar profundamente com a obra da salvação de Deus, a obra da salvação de todo o gênero humano. Olha, essa participação na redenção, isso, cada um de nós é chamado de alguma forma a cooperar. Cooperar na medida que nós vivemos de uma maneira justa, na medida que nós vivemos com discernimento, a partir do discernimento da palavra de Deus, ou a partir da fé. Não bonito, hoje eu falo aqui sobre a fé, da segunda leitura, e fala-se inclusive da possibilidade da perfeição de vida. Pela fé podemos chegar à perfeição de vida. Os santos foram pecadores, tiveram seus pecados, mas eles chegaram a uma perfeição de vida, perfeição a partir da fé, da vivência da fé. Então José ouviu a palavra de Deus, acreditou e retomou ali o relacionamento com a sua noiva e concretizou naquele casamento e começou ali a cooperar para que o Redentor viesse a esse mundo, o Filho de Deus, Jesus, encarnasse a carne de Maria e viesse a esse mundo para nos salvar. Cooperou. Como nós temos cooperado para a obra da redenção, né? Nós aqui, você na sua família, no seu trabalho, no grupo de amigos, na comunidade, como você tem cooperado para essa obra da redenção? Às vezes, não sei, uma comunidade assim, às vezes tem até muito desânimo, né? Tem alguma coisa que não está certa, às vezes tem alguma coisa que não está certa mesmo, ou na tua família, às vezes tem alguma coisa que não está muito certo mesmo, aí vem o desânimo, né? Vem aquela falta de esperança. Parece que não adianta rezar, parece que não adianta fazer as coisas certas, parece que... Mas nós temos esse tipo de coisa também, né? Essas interrogações e essas situações, ou às vezes essas vozes que tendem a roubar de nós a esperança e a própria fé. Por isso, irmãos, eu lembramos hoje que lembramos São José, que cooperou para a obra da redenção com a sua justiça, com a sua vontade e com a sua fé. Também somos chamados a cooperarmos de alguma forma para que a obra de redenção aconteça nesse mundo. O que é a obra da redenção? A transformação do coração das pessoas, a transformação das estruturas desse século, desse mundo, para que possa cada vez mais corresponder ao reino de Deus. Isso é real, não é algo ideal, não é uma ilusão. Nós aqui falamos sobre o altar, quando falamos a partir do público, é uma realidade. Deus está entre nós. É possível encontrar essa rocha firme, né, algo estável para a nossa vida, algo que nos dá a vida, garante a nossa vida. Em meio a tudo que passa, Deus desafios da vida. É possível sim. Depois, um outro elemento que gostaria de colocar em relação à vida de José é a sua vida serena, tranquila, dedicada ali à sua esposa, a Virgem Maria, e a Jesus. Há pouco tempo, o Padre Francisco escreveu um documento bonito chamado A Partir do Coração, o Pai com o coração imenso, uma coisa assim, né? E ele falava justamente isso, um modo de viver simples, porém partindo sempre do ponto de vista da bondade, da justiça, de fazer o bem, de ser solidário, né? Olha, estava lembrado, inclusive, no tempo aí da pandemia, como tantas pessoas, né, ali no anonimato trabalharam em prol da vida, né, nos hospitais, na segurança, no recolhimento aí, da limpeza das cidades, uma série de coisas, né? Lembrava isso, né? Hoje nós estamos num mundo em que se busca o espetacular, aparecer, ser notado, buscar evidência, não é isso? Com essa internet da vida aí. Todo mundo hoje quer fazer um videozinho para ser famoso. Está entrando nisso de nós, né?
até as coisas mais idosas, às vezes começa a fazer uns vídeos engraçados. Para quê? Para ter notoriedade, né? É um tempo em que nós estamos aí com essa mosquinha que pica as pessoas e quer levar a fama, busca da fama, aparecer de uma forma ou de outra, né? Mas José mostra o contrário, né? O importante é a vida cotidiana, o dia a dia, fazer a sua função, cumprir aquilo que precisa, ser pai presente, ser pai que ali protege a família, ser aquele pai que quando precisa pegar a família e ir para o Egito e retornar depois, ir para Nazaré, o faz. Ser um pai quando é necessário pegar a sua esposa e levá-la para Belém, como fez, ele o fez, providenciar, trabalhar aquela vida do dia a dia, do cotidiano. Precisamos redescobrir o valor de tudo isso. E nós estamos num tempo aí, nessa internet da Bíblia, nesse sinal de influência, assim por diante. Todo mundo hoje quer, de alguma forma, ter os seus seguidores, né? Olha, essa não é a Bíblia, isso aí não é o melhor para a Bíblia, isso não edifica verdadeiramente. Mas aqui, cada um para a sua vida também, o seu dia a dia, de empenho, os seus trabalhos, às vezes no silêncio, o seu sofrer ali no silêncio, sofrer para manter teu casamento, sofrer para manter teus filhos, o sofrer para ajudar isso, aquele outro. É isso que edifica a vida. É assim que nós operamos verdadeiramente para o projeto de redenção e vida que Deus reserva para todos os seus. Por isso, caminhemos pressurosos da nossa história, da nossa vida, do nosso dia a dia, com aquela dedicação às vezes silenciosa. É isso que dá a vida, gera a vida e nos dá a vida. Então, São José está aqui hoje mostrando esse caminho. Deus o apresenta para nós com essa figura paterna, maravilhosa, né? Nos ajuda, nos ilumina para que o nosso caminhar seja cada vez mais um caminhar de serviço uns aos outros, de seguimento de Jesus, servindo uns aos outros, colocando-nos a serviço uns dos outros e cooperando para que a obra da redenção desejada pelo Pai Jesus de fato se realize e que assim levemos Jesus uns aos outros a partir de nossas vidas, a partir do nosso falar, do nosso agir, do nosso dia a dia. Então, São José, rogai por nós, né? Exemplo, São José,